ok? Bom, ainda dentro do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos, aqui tem um capítulo específico da marcação a mercado. Nós já vimos em outro módulo o que é a marcação a mercado. Então, marcar a mercado é precificar os ativos que estão dentro do fundo todos os dias, menos as ações. Então, ações não têm marcação a mercado. Os outros títulos todos têm. E é muito importante a gente ter bem claro o seguinte. Por exemplo, quando eu, Mara, investidora, vou comprar, fazer um investimento diretamente num ativo, ou seja, eu não estou aplicando em fundos, eu estou comprando diretamente aquele papel, tem papéis que são marcados a mercado quando eu compro individualmente e outros não. Então, por exemplo, aqui tem eu, pessoa física, tá? Eu compro um título público na operação Tesouro Direto. Nós já vimos isso em outro módulo. Quando eu compro esse título público, ele tem a grande vantagem de me oferecer a liquidez diária, já vimos isso, mas quando eu vou revender para o Tesouro, esse papel é marcado a mercado. Ou seja, todos os dias o Tesouro coloca lá no site a cotação de quanto aquele título vale no dia. E pelo fato, apesar de eu ter liquidez diária, como ele é marcado a mercado, a hora que eu vou vender para o Tesouro, dependendo do tipo de título que eu tenho, a remuneração dele e a situação do mercado, eu posso me dar bem, mas eu posso ter perda. Então, nós já vimos, olha, se eu tenho aqui um título que eu comprei pré-fixado, a uma determinada taxa, vamos supor que eu comprei lá com uma taxa remuneratória de 10% ao ano, pré-fixado. Aí, de repente, as taxas de mercado, né? O mercado cede, cai, a taxa é menor. Então, vamos supor que aí a taxa de mercado Selic chegue a 7%. Quando esse título for marcado a mercado, eu vou ter ganho de capital, ok? Se eu comprei um título 10% ao ano e a Selic subiu, quando eu for vender esse título, o valor desse título vai estar menor. Por quê? Porque tem que caber uma remuneração mais elevada. E eu vou ter perda de capital. Ok? Então, aqui é um papel que individualmente ele é marcado a mercado. Tá bom. Aí, se eu comprar um CDB, CDB não tem marcação a mercado. Nós já vimos, se eu tiver um CDB pré-fixado, eu tenho o problema da liquidez, eu só tenho liquidez no prazo contratado, e tenho a opção da transferência da titularidade por endosso, mas a princípio eu tenho que saber que eu só tenho liquidez na data do vencimento dele. E por outro lado, se eu tiver um CDB pós-fixado, indexado a CDI, existe a possibilidade aqui de eu ter liquidez diária. Então, como ele acompanha o CDI, eu não tenho problema. Ok? Ou seja, taxa sobe, minha remuneração melhora, taxa cai, a minha remuneração piora, mas eu não tenho perda, eu incorporo a taxa do dia. Tá bom. E se eu comprar aqui uma debenture? Só para falar os títulos mais comuns dentro dos fundos. Comprei debentures. Nós já vimos que debêntures é um título de dívida corporativa, é o título emitido por uma sociedade anônima. E no nosso caso, como a gente compra no mercado, ele é uma sociedade anônima não financeira e, nesse caso aqui, de capital aberto. Tá bom, comprei essa debênture. Eu tenho que a debênture são títulos com vencimento, prazo mínimo de emissão de 1 ano, então é um papel de médio e longo prazo. Ah, tudo bem, comprei uma debênture independente da remuneração, pré-fixada, indexada a CDI ou indexada a IPCA mais juros, e ele tem um vencimento, por exemplo, daqui 6 anos. Tudo bem, o que eu faço com esse título? Tem que esperar 6 anos? Não, ele tem mercado secundário. Eu posso vender esse título lá em bolsa, no mercado secundário. Então, vou a uma corretora, né? Corretora onde eu tenho conta, e peço para vender a minha debênture. 1, 2, 3, 10. Tá bom. A debênture, quando você, Mara, compra diretamente, ela é marcada a mercado? Não, aqui não tem marcação a mercado. Mas tem a lei da oferta e da demanda em bolsa. Então, eu tenho uma situação
em que eu comprei a debênture e na hora de vender o mercado não quis pagar por aquela debênture o preço que eu pedi. Então ele vai oscilar, não tem a volatilidade que tem no mercado de ações, mas eu posso vender essa debênture com ágio ou deságio em relação ao preço contábil dela, o preço unitário dela, dependendo da situação do mercado. Tá bom. Esses são os papéis mais comuns que também, né, que eu compro diretamente, mas que também constam na carteira dos fundos, como nós já vimos. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que entre os títulos que eu compro individualmente, só o título público é marcado a mercado. Ou seja, só o título público que ele é precificado diariamente, considerando as taxas do dia, considerando o cenário atual. Os outros não. Aqui eu já contratei que é pré, acabou a conversa, aqui eu vou acompanhar a CDI, e aqui é de acordo com o que for contratado na remuneração, mas eu posso ter ágio ou deságio dependendo da demanda que eu tenho no mercado. Agora, quando a gente pega a carteira dos fundos, e aqui eu não estou falando do fundo de ações, nós vamos ter lá títulos públicos, inclusive os mesmos títulos que eu compro na carteira direta lá do Tesouro, eu, pessoa física. Eu vou ter CDBs de várias instituições financeiras e eu vou ter letra financeira também, que é um título de emissão das instituições financeiras, já falamos dele. E vou ter muitas debêntures, ok? Só que quando esses mesmos CDBs, letras financeiras e debêntures, que estão disponíveis no mercado, inclusive para pessoa física, quando eles estão dentro da carteira dos fundos, eles são marcados a mercado. Então, só marco a mercado CDB, letra financeira e debênture dentro dos fundos. Se eu comprar individualmente, ele não vai ter essa marcação, ok? Vamos pegar o exemplo aqui do Tesouro. Quando eu compro um título público na Operação Tesouro Direto, todos os dias ele tem a cotação dele, o preço do dia. Vamos supor que eu comprei um título pré-fixado, taxa de mercado subiu, e eu olho lá a cotação e falo assim, nossa, se eu vender esse CDB, esse título hoje para o Tesouro, ou seja, se eu liquidar essa operação, eu tenho perda de capital. Ah, mas e se eu não fizer nada, se eu não vender? Não, aí não acontece nada, eu não tenho perda, porque eu já contratei uma taxa pré-fixada e que eu tenho direito a essa taxa na data de vencimento do título. Ah, então, Mara, se você comprou um título na Operação Tesouro Direto, pré-fixado, independente do cenário, se você não vender esse título, você não tem o efeito da marcação a mercado? Não, não tem o efeito. Ele é marcado a mercado todos os dias para definir o preço, para quem vai comprar, entrar naquela data, e para quem vai vender. Como eu já contratei o meu papel pré-fixado, ou o índice preço, que tem um cupom pré-fixado, independente do cenário, fiquei com ele até o vencimento, eu nunca vou ter perda, ok? E aí é onde entra a confusão em relação aos fundos, porque muitos investidores falam assim, ah, mas então os títulos são marcados a mercado, mas se eu não tirar a minha cota, não pedir resgate, eu não tenho marcação a mercado. Ou muitas vezes fala assim, não, mas se o fundo não vender os títulos, não tem o efeito da marcação a mercado. Não, isso é um engano. Nos fundos de investimento, independente de eu tirar ou não o meu dinheiro, independente do fundo vender ou não os papéis que estão na sua carteira, todos os dias eles são marcados a mercado. Ou seja, todos os dias, os papéis que compõem a carteira dos fundos são precificados como se fossem ser vendidos, independente de haver ou não a venda. Por que que isso é feito? Vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu tenho 2 filhos, então eu tenho um casal. Eu tenho uma menina que tem 22 anos e o meu filho tem 23 anos. Vamos supor que o meu único patrimônio seja um Fusca, tá? Um Fusca de 1968, não que eu tenha comprado, porque eu não sou dessa época, mas um Fusca 68 que eu ganhei do meu pai, tá? Então, eu tenho esse Fusca, é um Fusca de colecionador, e ele vale 50 mil. Então, lá no meu imposto de renda, ele consta lá, olha aqui, qual é o patrimônio que você tem? Ah, eu tenho aqui um Fusca 68 com valor de 50 mil, está no meu imposto de renda.
Tá bom. Aí o meu filho vai para o exterior, vai lá estudar, e eu falo assim, quer saber? Só tenho esse patrimônio, eu já vou dividir entre os filhos. Então, eu sei que ele vale 50 mil, o que que eu faço? Tenho 2 filhos, cada um tem direito a 25 mil, ok? Como o filho já está saindo para a viagem, o que que eu faço? Eu falo assim, olha, meu filho, eu vou te dar os 25 mil, entreguei para ele, levou. E falo com a filha assim, olha, agora nós vamos vender o Fusca para eu recuperar os meus 25, né, e te entregar os 25 mil. Tá bom, tudo tranquilo. O que que eu fiz? Peguei o preço contábil do Fusca, que estava no meu imposto de renda, e o meu filho já levou os 25 dele. Aí pego lá meu Fusca todo bacana, né? Um espetáculo o meu Fusca, e levo lá na feira de automóveis. Chegando lá, todo mundo fica encantado, porque ele é original, né? Tem até manual, nota fiscal, né? 1968. Aí o pessoal fala, não, Mara, que Fusca lindo, quanto que ele custa? Eu falo, 50 mil. Eles falam, você tá doida? É a dúzia? Falo, não, é um só. Mas ele é de colecionador, olha que espetáculo esse Fusca. Falo, que isso, tá doida, mano? Nós vamos pagar aqui 15 mil por ele. Eu falo, 15 mil? Nunca. Eles falam, tá bom, então fica com ele. Só que, na verdade, eu preciso vender o Fusca, ok? Aí eu falo, gente, mas aqui ele custou 5. Falo, Mara, não interessa quanto ele está contabilizado no seu imposto de renda. Interessa quanto vale hoje esse Fusca no mercado. Então, se no mercado outros Fuscas estão sendo negociados a 15 mil, se eu tiver que desfazer desse Fusca, eu vou ter que vender, baixar para 15 mil. Ok? Isso aqui é o preço do meu ativo marcado a mercado, precificado de acordo com o valor do dia. Tudo bem. A grande questão é que se eu vendo por 15 mil, o que que vai acontecer? Eu falo assim, minha filha, estamos no sal grosso, né? Porque eu já passei para o seu irmão 25 mil, então já dancei em 10. E você não vai receber nada, né? Porque o preço do Fusca aqui não deu nem para recompor o valor que ele já levou. Aí a filha fala, você tá doida, mãe? Você fez a transferência de riqueza, transferência de patrimônio entre os seus filhos? Ou seja, eu peguei parte do patrimônio dela e passei para ele. Aí ela fala assim, mãe, você deveria primeiro olhar quanto custa o Fusca para depois dividir. Por quê? Porque aí ele levaria só 7.500 e ela ficaria com 7.500. Então, o que que eu fiz? Eu fiz transferência de riqueza de um filho para o outro. Isso está errado. Então, aqui é a mesma coisa no fundo. Se o administrador comprou um papel e contabilmente ele vale 50 mil, e um cliente pediu um resgate e eu remunerar a cota considerando esse patrimônio, quando um segundo for retirar e eu avaliar a preço de mercado e eu for efetivamente vender, os que ficaram no fundo vão arcar com aquele prejuízo. Então, o que que a legislação fala? Não, independente de haver movimentação de clientes, todos os dias o administrador tem que pegar todos os papéis do fundo, menos as ações, e olhar quanto que é o preço dele de mercado. Por quê? Para evitar aqui a transferência de recursos, de riqueza entre os cotistas, caso algum tenha que sair. E outra, se todo mundo marca mercado, a comparabilidade entre os fundos é maior, é excelente. Porque se eu não marco, o outro também não marca, né, na mesma data, eu não tenho como saber se aquela contabilização da cota, o valor daquela cota, o valor daquele patrimônio divulgado, ele é real ou ele é contábil, ok? Então, aí, independente da movimentação nos fundos, todos os dias os papéis são marcados a mercado. Então, aí o que que o código diz? Acompanhem comigo na tela. As instituições participantes devem adotar a marcação a mercado no registro dos ativos financeiros, conforme definidos pela regulamentação da CVM em vigor, né, componentes das carteiras dos fundos que administram. É pegar todos os papéis e precificar.